Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início aos trabalhos desta noite com a prece de abertura. Peço a todos que coloquem o seu celular no silencioso, elevem o seu pensamento a Deus e vamos então dar início com a prece de abertura e eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abriem seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de oração. Assim seja. Hoje eu gostaria de lembrá-los, filhos, da importância de vocês continuarem em processo de aprendizado, de vocês continuarem buscando conhecimentos, buscando lições do nosso Pai Criador, para favorecer a sua evolução espiritual, para favorecer o seu espírito. Não é simplesmente viver uma encarnação, não é simplesmente não fazer maldades, mas é também trabalhar em prol da sua evolução. E muito, filhos, se aprende escutando os ensinamentos do nosso Pai, através de uma palestra, como aqui no Miguel Arcanjo, através da literatura, através de todos os outros meios que vocês têm à disposição hoje, para que espíritos de luz levem o conhecimento até vocês. Não é à toa que no plano espiritual esse processo de aprendizagem ele continua de forma ainda mais intensa do que aqui, porque no plano espiritual os espíritos têm total consciência da importância desse aprendizado. Se escuta palestras, se lê livros, se busca instruções com mentores que estão num grau evolutivo maior. Esse processo de aprendizagem ele continua de forma muito mais intensa e nós notamos que enquanto encarnados alguns deixam isso para depois, alguns procuram, não, eu não tenho tempo, não, eu cheguei muito cansado, mas façam isso por vocês. Muitas das mensagens que passamos aqui no Centro Espírita Miguel Arcanjo, pode ser que hoje, filhos, essa palestra, as palestras que vocês já escutaram, pode ser que naquele dia que você escutou ela não tenha feito muito sentido, mas com toda certeza em algum momento da sua vida você vai utilizá-la, seja para você, para o seu aprendizado, para o consolo do seu coração, para a evolução do seu espírito, ou para ajudar uma outra pessoa que está precisando daquela mensagem, você vai lembrar dela e vai passar a informação. E é isso que eu estou querendo mostrar a vocês,
Nenhum conhecimento é em vão. Se a mensagem chegou até você, ela tem uma razão de ser. Então busquem isso, busquem esse aprendizado, busquem esse contato com o nosso Pai Criador. Ele traz muitos espíritos de luz com essa missão de trazer as mensagens, de passar os ensinamentos, para que vocês possam lembrar na hora que precise ser lembrado, para que vocês possam ajudar as pessoas que vão até você precisando ouvir essa mensagem. Façam isso, filhos, por vocês. Lembrem-se, não é só viver a vida. Você tem que aproveitar cada minuto que está aqui. A intenção de vocês é a evolução. E a evolução ela vem através do aprendizado, através dos ensinamentos do nosso Pai. E fazer esse processo de escutar uma palestra, de ler um livro, de conversar com outras pessoas, também é um processo de aprendizado, também é uma forma de você aprender as lições do nosso Pai. Que Deus abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema de hoje, agora você pode ouvir as palestras no YouTube, tá? Como o obsessor inteligente destrói vidas. O demônio é só uma figura de linguagem usada para representar o mal. Um burro estava amarrado a uma árvore. Um demônio veio e o soltou. O burro entrou na horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o burro. O dono do burro viu o burro morto. Ficou enraivecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito e ele respondeu: não fiz nada, só soltei o burro. Viu só? O diabo faz coisas simples, porque sabe o que o resto é a nossa maldade que faz. Por isso vamos pensar antes de fazer algo de vingativo, espalhar mentiras, injúria, e cuidar do nosso coração, ter mais consciência sobre os fatos, porque para o demônio basta só soltar o burro. Às vezes o obsessor só precisa botar uma pedra no seu caminho, para que nós façamos todo o resto da maldade sozinhos. O pior obsessor não é o mais raivoso e negativo, mas aquele que, com uma interferência inteligente, faz um estrago terrível. Geralmente, esse é o obsessor que você não sente a energia dele próximo de você, mas ele vem, te manipula e vai embora, e deixa a gente se matar sozinho. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Claro que isso é uma história, mas demonstra muito como funciona também o plano espiritual. Nem sempre, como vocês entendem, é necessário alguém estar ali do teu lado, um espírito um pouco envolvido, obsessor, causando vários problemas na vida de vocês. Às vezes pega aquela pessoa que às vezes está mais irritada, está mais triste por algum motivo, reclamando muito, ou por causa de algum vício que dá abertura, ele simplesmente chega ali e larga uma ideia. A aproximação dele, ele pensa, porque não é necessariamente que você vai escutar, porque escuta só quem tem mediunidade para escutar, mas como a tua vibração está baixa, ele se aproxima e coloca uma ideia. Dependendo da tua família, do teu trabalho, ele vai afetar aquilo que mais te incomoda,
bota uma ideia, tua família não gosta de você, teu filho alguma coisa, tua mulher ou teu marido alguma coisa, pronto, aquilo ficou na tua cabeça, você começa a enxergar coisas que às vezes estão longe da realidade, e daí você acaba descarregando isso naquela pessoa ou nas pessoas que estão em volta de você. Aquela pessoa que às vezes foi injustiçada, ou também está com seus problemas, está nervosa, está irritada, retribui ou descarrega em outras pessoas. A gente vê muito isso em relação a casa e a trabalho. Às vezes a pessoa briga em casa e descarrega com as pessoas que não tem nada a ver no local de trabalho. Ou às vezes o trabalho está difícil e descarrega dentro de casa. E vai criando um círculo, porque cada um vai às vezes soltando essa raiva, essa energia em direção aos mais próximos. Você quer ver quando você tem criança pequena dentro de casa e às vezes a casa não está muito bem equilibrada, as coisas não estão muito boas dentro de casa, simplesmente que às vezes o Espírito faz, ele chega perto da criança e a grande maioria enxerga, até uns 6, 7 anos, a grande maioria tem evidência, e ele assusta. Pronto, daí a criança não dorme, fica berrando de noite, daí alguém já acorda irritado porque está cansado, porque não conseguiu dormir, que está dormindo pouco, daí já briga com o outro e vira uma discussão às vezes gigantesca. Aí às vezes a pessoa já não dormiu direito, que a criança ficou assustada, ficou berrando, já chega no trabalho irritado, vai descontando em cima dos outros e assim vai uma sequência. E ainda pior ainda quando pega no local de trabalho ou dentro de casa alguém que já está com alguma influência ou por alguma coisa que aconteceu no dia que já não está muito bem e que descarrega de volta, fica difícil, fica complicado. E o Espírito nem precisa fazer mais nada disso, é como falou ali, vocês se encarregam de fazer o resto. Porque daí um brigou, um discutiu, outro achava que não merecia, também ninguém pede desculpa, ninguém procura arrumar nada, e vai criando um monte de dificuldade, um monte de problemas, que às vezes fica difícil de resolver. E se olhar, ninguém entende muito bem como é que começou isso. E é desse jeito que funciona. Mas como que esse Espírito consegue fazer isso? Porque alguém na casa deu abertura, ou mais de um. Porque senão ele não se aproxima. Filhos, a gente repete isso aqui com uma certa frequência e eu queria que vocês entendessem como é que funciona. Espírito, para fazer mal para os outros, para influenciar, ele tem que ter uma abertura tua, da tua energia, da tua maneira de agir, dos teus vícios, ou de qualquer coisa que você esteja baixando muito a tua energia, a tua proteção, que facilita que ele se aproxime de você. Porque claro que problemas todos têm, uma hora ou outra está todo mundo irritado, brigou, está triste, mas se não for isso normal no teu dia a dia, não for a maior frequência de pensamentos que você está emitindo, ele não vai se aproximar. Porque a energia da calma, do equilíbrio, das boas atitudes, das pessoas que rezam, ela emite uma energia em volta que afasta. É como se fosse literalmente a cerca elétrica do Espírito. Ele não vai conseguir se aproximar de você. E quanto mais você baixa essa tua vibração, mais difícil é você escutar as intuições do teu Espírito protetor, do teu anjo da guarda. Então, mas cadê ele que não fez nada? Ele estava do teu lado tentando te ajudar. Só que você vai ser semelhante atrai semelhante. Você vai ficar mais próximo de uma energia negativa, se você está assim, do que uma energia positiva. É muito mais fácil você escutar uma intuição e seguir de alguém que está pensando na mesma maneira que você, que a vida é difícil, que todo mundo é culpado, que você é um inocente no meio de várias pessoas ocupadas, que todo mundo é responsável pelas suas dificuldades, menos você. Então, quando o Espírito começa a intuir, se você pensa dessa maneira, é muito fácil. É isso que você vai acreditar. E vai seguir da mesma linha. E daí as dificuldades vão ocorrendo. Aí fala, mas cadê Deus? Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. Deus deu o Espírito para estar do teu lado te protegendo. Mas Ele também não vai abrir a tua cabeça e botar o que está certo e tirar o que está errado. Ele não faz isso. Livre-arbítrio. Você faz o que você quer da tua vida. Ele não vai interferir dessa maneira.
E querendo ou não, você define as suas companhias espirituais e de encarnados. E as espirituais, às vezes, são mais problemáticas, porque às vezes você nem sabe que aquele espírito está ali, mas ele está te intuindo. E você só está recebendo essa intuição, só está escutando isso, porque a energia de vocês está no mesmo padrão. Porque se não estiver no mesmo padrão, aquilo não te afeta. Isso é tão forte, meus filhos, que às vezes até a pessoa, quando todo mundo fala, tenho inveja, estão mandando inveja para mim, porque a pessoa tem inveja de mim. Se você não tem o mesmo tipo de energia em relação aos outros, isso não vai te afetar. Agora, se você é uma pessoa que inveja os outros, a mesma energia te afeta. Mas alguém mandou um espírito para te fazer mal. Ele só vai conseguir fazer dentro do que o teu merecimento permitir, do que as tuas atitudes permitirem. Porque senão Deus não seria justo se alguém resolvesse mandar espíritos para acabar com a tua vida e simplesmente conseguisse. É a tua proteção, mais até do que um anjo da guarda, é a tua proteção. E a tua proteção vem dos teus pensamentos, vem das tuas atitudes. E essa que é a grande dificuldade de ajudar os outros, porque ninguém consegue mudar os pensamentos de outra pessoa se ela não quiser. Pode vir aqui, escutar palestra, ler um monte de coisa, ficar na internet, vendo um monte de conhecimento. Se você não colocar em prática, não adianta. E tem que começar a colocar em prática em você. Porque é tão mais fácil a gente avaliar a vida dos outros e dar vários conselhos, que às vezes muito certo, para que os outros tomem o caminho certo, mas você não faz o mesmo com você. Isso porque a grande maioria das pessoas se acha inocente, se acha que não comete erros, que é uma pessoa boa que está passando por um monte de dificuldades sem merecimento. Essa já é o primeiro problema para te ajudar. Porque quando você fala que assim, eu estou sendo injusto, tem gente que fica brava com Deus, tem gente que briga com Deus porque não está ajudando e não merece, e a espiritualidade não adianta porque não resolve, porque eu não mereço estar passando por isso. Então quando você está dessa maneira, o Espírito vai encostar do teu lado, ele vai começar, realmente, você não merece, esse pessoal todo que está em volta de você, tua família, as pessoas do teu trabalho, teus vizinhos realmente estão tudo errado, eles estão fazendo tudo contra você, uma coisa contra você, você está certo, aquilo vai te deixando cada vez mais dessa maneira. E como é que muda a maneira de pensar? Você precisa fazer isso, meu filho. Porque do outro lado, o teu espírito protetor vai estar te aconselhando. Do outro lado, às vezes estão colocando pessoas que vão te dar conselhos. Até alguma coisa que você vai ver no teu celular, na internet, às vezes eles mudam aquilo ali para você enxergar o que você precisa ver. Mas o Kanato fala, não, mas comigo não é assim. Não, isso para mim não dá. Palestra, a gente escuta muito isso. Essa palestra hoje eu vou levar para o fulano o que ele está precisando. E às vezes você está precisando mais do que o fulano. E essa que é a diferença. Então assim, você pode ir em qualquer lugar voltado a Deus. Se você não quiser fazer diferente, se você não quiser se modificar, se você não quiser, no mínimo, aprender, apesar de todas as dores e dificuldades, aprender o equilíbrio, a serenidade, que tudo tem seu tempo, que se isso está acontecendo com você, pode estar sendo causado por pessoas que estão em volta, mas alguma responsabilidade você tem também, senão não estaria passando por isso, a vida começa a ficar mais equilibrada. E você é uma pessoa mais difícil do espírito vir intuir pensamentos que não deveriam estar do teu lado. Porque você não é uma pessoa que puxa esse tipo de energia. Quando a gente fala de rezar, tem gente que fala, mas para que rezar? Para que eu vou dizer para Deus, se Deus sabe tudo? Sabe tudo, Ele sabe o que eu preciso, para que eu tenho que dizer para Ele? Livre-arbítrio. Quando você reza, quando você conversa com Deus, porque Ele é um Pai, converse com Ele. Você está autorizando a espiritualidade a te ajudar, conforme a tua programação de encarnação e conforme as tuas atitudes. Mas só por você rezar, pedir ajuda, a luz de Deus vai vir, a luz da espiritualidade vai vir, vai te envolver, às vezes vai espalhar por dentro da tua casa, vai queimar muitas das energias negativas que os outros emitiram e que você mesmo emitiu. E é assim que a gente vai se equilibrando, vai protegendo.
Mas tem pessoas que falam, já rezei, Deus não me resolveu os meus problemas. Quem tem que resolver teus problemas é você. Deus está aqui para te ajudar. Deus está para colocar um espírito do teu lado, para te aconselhar, para te mostrar o caminho, mas não simplesmente fazendo tudo o que você quer, porque não funciona assim. Até porque tem gente que está rezando para Deus, que quer o lugar de alguém, a família de alguém, o cargo de alguém, e esquecendo que esse outro alguém também é filho dele. Ele não vai se meter nisso, ele não vai se envolver. Ele vai deixar que você aprenda, porque Ele quer ter um filho que saiba enfrentar as dificuldades, como todo pai deveria ser, né? Muitos de vocês que são pais aqui não vão chegar na hora do filho fazer a prova e vai daqui, filho, que eu respondo, você tirar tudo 10. Ótimo, ele tirou tudo 10. E o que teu filho aprendeu quando você não estiver do lado dele? Deus funciona da mesma maneira. É aquele pai que quando você cai, ele te levanta, mas ele quer que você caminhe com as próprias pernas. E você tem que acreditar que você merece. Você tem que acreditar que ele está do teu lado, que você, como qualquer outra pessoa, merece equilíbrio, serenidade e felicidade. Mas você tem que fazer o melhor para isso. Quantas vezes a gente vê alguém no trânsito, é a coisa mais impressionante. Alguém faz alguma coisa, pronto, o mundo acabou. Alguém passou na frente do teu carro. Você já berra, já xinga, já buzina. Aí outra pessoa do outro lado às vezes berra, xinga. É aquela troca de energia negativa. Daí chega em casa irritada porque o cara passou na tua frente. Primeira pessoa que se vê na frente. Isso é história que a gente estava falando aí. Ele só faz alguém atravessar na tua frente. Deve ser já está irritado. Se chega em casa já sai batendo no cachorro, xingando todo mundo. Aí a pessoa do outro lado te xinga de volta. E a confusão começou. Aí às vezes afeta a tua saúde, ou você está indo para o teu trabalho, já entra no teu trabalho, já chegou atrasado, já sai berrando, já sai gritando com todo mundo, e assim vai indo. Sair atrasado para o trabalho, isso é a coisa mais inacreditável, né? A pessoa sai todo dia no mesmo horário, todo dia ela chega atrasada e todo dia ela reclama que as coisas são difíceis. Ela já sabe que se ela sair naquele horário vai dar problema. Custa acordar um pouco mais cedo e ir para o trabalho e chegar de uma maneira calma, tranquila, serena, mas não sai de casa atrasado e quer que todo mundo que está na frente saia para você passar, para você chegar no horário. Isso não vai acontecer. Não vai. E é isso que vocês têm que aprender, que coisas que vocês não têm o que fazer, ou vocês se adaptam, ou levam isso da maneira mais serena e equilibrada possível. É assim que funciona, porque senão vocês são muito fáceis de serem intuídos simplesmente por uma ideia que acaba gerando conflitos enormes, e quanto mais você vive assim, se alimenta a tua célula com energia negativa, a tua saúde também vai ficar prejudicada. Aí a pessoa vai dizer, agora mais isso, agora eu também estou doente. E às vezes não era nem para estar doente, isso foi causado por você. Por isso aqui tem uma força gigantesca, pensamento. Então tomem cuidado, meus filhos, tomem cuidado. Tem uma coisa que se fala e a grande maioria não entende o alcance disso: inferno, paraíso, céu, umbral, está tudo aqui dentro de vocês, da maneira que vocês entenderem a vida. Porque tem pessoas que estão em lugares que vocês seria o máximo paraíso para vocês, morando em cidades, países, que estão cometendo suicídio. Então tem lugares que tem pessoas que estão morando em lugares que você não gostaria nem de passar perto, e ela está muito mais equilibrada do que você. Então está tudo aqui dentro. E em cima disso também, para encerrar, lembrando que a única coisa que vocês vão levar quando vocês desencarnarem é o que vocês fizeram aqui, o que vocês aprenderam aqui e o que vocês aproveitaram nessa oportunidade, porque o resto, absolutamente todo o resto, inclusive o corpo de vocês, vai ficar aqui. Então se preocupem no equilíbrio, na evolução de vocês, que é isso que faz toda a importância. Que o Pai acompanhe cada um de vocês.